Estamos transmitindo ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Melhor e Mais Justo de hoje, você sabe, está falando sobre as divergências que levaram parte da obra de Monteiro Lobato ao Supremo Tribunal Federal. Quando o livro Caçadas de Pedrinho foi escrito, havia 50 anos que a escravidão tinha sido abolida, isso já foi comentado aqui. Lobato faz sim recorrentes menções animalizadas à personagem negra Tia Anastácia. Mesmo assim, privar alunos do conteúdo desse registro, não só literário, mas também histórico, não seria tentar esconder a própria história e diminuir as chances de enfrentar as mazelas que ainda advêm daqueles tempos? Doutor Humberto, vou de novo começar com o senhor. Bom, eu diria logo de cara que censura é não querer discutir quem quer que seja, inclusive Lobato. Por que não se pode discutir Lobato? Pode sim. Bom, mas nós estamos discutindo o Lobato, tá certo? Vamos discutir. Não confundir crítica com censura. E a crítica sempre de censura. Não pode-se sim discutir Lobato. Eu perguntaria, a questão que foi tocada pelo Frei e pelo Sacheta, da questão da eugenia, é muito as cartas de Lobato, que foram descobertas, inclusive depois, na troca com Renato Kell, foram descobertas depois de iniciada essa polêmica, pelo Antônio Gomes da Costa Neto, revelaram que ele não era só alguém que tivesse pegado a moda da eugenia na época. Ele era um eugenista convicto e confesso, e as cartas que ele escreveu, ele lamenta no Brasil não ter a Ku Klux Klan. E ainda diz que é um absurdo não ter aqui, porque daria um problema, um jeito naquela massa pardo-cinzenta que se deslocava nos trilhos dos trens do subúrbio, até o subúrbio do Rio de Janeiro ao fim da tarde e retornava depois no meio-dia. O que a Ku Klux Klan fazia nos Estados Unidos? Ela matava negros. Isto é racismo, sempre foi, sempre há de ser. E aqueles que se comprazem, se dedicam a esse tipo de atividade, como os nazistas depois do Terceiro Reich, eles praticaram racismo, não há o que esconder. Não é possível que todos os biógrafos de Lobato não tenham enxergado isso. Eles esconderam esse fato, que Lobato era um racista convicto, era um eugenista. E isso foi sendo apagado, como a do negro no Brasil também foi sendo apagado. E o MEC colocou na negociação, em contraponto a isso, a capacitação de professores. A Lei 10.639, a Lei da História da África, Cultura e Cultura Afro-Brasileiro, vai fazer 10 anos no ano que vem. Eles tiveram a coragem de dizer que estão capacitando e se comprazendo, se parabenizando disso, 69 mil professores ao longo de 10 anos, num universo de 10 milhões. É um absurdo, é por isso que as crianças na escola, e por que é importante combater a ausência dessa contextualização, assim como também o livro Negrinha, do qual o Sacheta fez a nota de introdução, sem mencionar o racismo de Lobato. Porque esses livros colocados na sala de aula... Só, doutor Humberto, só para a gente distribuir o tempo aqui, Sacheta, por favor. Só para concluir. Data máxima vênia, doutor Humberto, é o seguinte, na nota explicativa de Negrinha, a gente chama atenção exatamente... Deixa eu só concluir, Sacheta. Tá bom, então depois você fala. Então conclua. Então, dizendo, por que é importante fazer essas observações, explicar que isso não pode ser colocado na sala de aula e que não tem um professor capacitado a tratar esse assunto em sala de aula? Porque senão você reinventa o racismo, você realimenta, você reintroduz o racismo na sala de aula e não vai adiantar fazer campanha de bullying na escola, porque os apelidos que eu vi na minha escola lá, de frango de macumba, de urubu, de tistão, eles serão reproduzidos no dia de hoje. Ok, doutor Humberto, só em nome da gente distribuir o tempo, porque o tempo é curto, Sacheta, por favor. Eu acho que a leitura que o doutor Humberto fez da introdução de Negrinha está equivocada.
Lá se coloca exatamente o contrário, doutor Humberto. A gente diz que Negrinha constrói um quadro e revela um quadro de uma sociedade pós-abolição. Negrinha foi escrito em 1919, em que a sociedade branca, tá certo, praticava as mesmas violências do escravismo que tinha ficado para trás. Ou seja, o escravismo e as práticas de violência contra os negros persistiam. E com a licença do Frei Davi, com a conivência da Igreja Católica. Aquilo era um retrato do que era a sociedade brasileira na virada dos anos 10 para os 20 do século passado. Então, ali se coloca um Lobato que denuncia o racismo. É isso que está lá. Frei Davi? Na minha posição, eu entendo que o livro, e qualquer livro, tem total liberdade de produção, edição, venda no Brasil. Agora, o problema é dinheiro público. O dinheiro público precisa ter critério para investir. Eu vou dar um exemplo. Quando eu, criança, a professora lia os contos de Monteiro Lobato, eu, um dos poucos negros em sala de aula, me sentia mal. A professora preparava o contexto para entender Tia Anastácia? De jeito nenhum. Com idade mais avançada, já como sacerdote, fiz uma experiência na Baixada Fluminense. Fui em uma creche ali da Baixada Fluminense, onde só tinham crianças negras, e escolhi 10 garotinhas negras de 6 aninhos. Coloquei em sala de aula, sentadinhas, em roda. E coloquei no meio 10 bonecas. 9 bonecas brancas e uma boneca negra. E ali, então, criamos todo um clima para a criança entender o quanto era importante brincar com a bonequinha. E aí, em seguida mandamos, Joaninha, levante e escolha uma bonequinha e volte para seu lugar e brinque com a bonequinha. Foi a primeira, foi a segunda. Quando chegou na criança número 9, fechou o tempo. Porque a criança 10, deduzindo que a criança 9 iria também pegar a boneca branca e sobraria para ela só a boneca negra, foi brigar junto pela posse da boneca branca. Ora, 10 crianças negras, nenhuma queria a boneca negra. Por quê? Porque as televisões do Brasil, os livros do Brasil, toda a produção literária do Brasil coloca o negro de maneira negativa, pejorativa. E é justamente contra isso a nossa briga positiva, conscientizadora de hoje. Queremos que as obras de arte tenham livre produção. Até o MEC pode comprar, desde que tenha nota explicando que aqueles detalhes têm que ser explicados. Frei Davi, assim como se explica a questão da ecologia. Frei Davi, esse não é um problema de hoje. Se essa experiência fosse repetida, não aconteceria isso. Eu até acredito que a boneca negra seria disputada. O negro é lindo, todos falam isso. Eu não tenho dúvida. Olha, mas a educação brasileira não deixa isso transparecer. Está passando um filme, chama-se Intocáveis. Por que se chama Intocáveis esse livro? É a história de um negro de cultura mínima e a história de um homem muito rico. Senegalês, africano. E um homem muito... É um filme francês, um homem muito rico e que tem tudo a seu dispor. Só que ele não tem a vida dele, ele é tetraplégico. O negro vai cuidar do tetraplégico. Então, são duas culturas diferentes, são intocáveis. Uma cultura não se mistura com outra, mas acontece que é um filme que leva a pessoa a tomar partido. E todos tomam partido negro. Ele é bonito, ele é humano. Ele realiza um trabalho extraordinário. O produtor desse filme foi um cara muito capaz. Mas ele um homem de hoje. Trabalhar. Frei Davi. No homem de hoje, isso mesmo. É um homem de hoje. O que nós queremos é que nós produtores, possamos manter com muita precisão a produção literária de ontem. Bom, mas agora, com notas. Eu quero só um minuto. Doutor Humberto quer entrar na conversa também. Diga lá, Humberto. Eu queria fazer uma retificação. É o seguinte, Frei Davi, o senhor estava lá no Supremo Tribunal Federal, o senhor disse que todos os livros poderiam ser colocados em produção literária. Nós estávamos no Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso do Siegfried Elvanger, né, o Castan.
Ele fez um livro de apologia ao nazismo, de negativa do Holocausto, e esse livro foi cassado, ele ainda pegou uma prisão, e o Supremo Tribunal Federal disse que por 7-4, judeu era raça para efeito de discriminação e então, eu queria, buscando aí aqueles que são os defensores dos valores históricos e literários, que se imaginasse que buscássemos agora os valores dos poetas e dos escritores e literatos da obra nazista e que publicássemos também sem qualquer nota de contextualização, né, em homenagem ao princípio da censura. Eu duvido que isso fosse acontecer, porque eles também teriam os seus valores literários, talvez fazendo uma ode aos abajures, né, com a pele dos judeus, e eu duvido que isso acontecesse e que muitos daqueles que estão hoje defendendo a liberdade completa, né, a inexistência desse tipo de contextualização, se eles estariam hoje também defendendo esse tipo de coisa. Jamais, até porque a comunidade judaica nos ensina só um todos os minuto. dias. Frei Davi... Eu queria parabenizar o STF, porque esse julgamento que o Adamir se referiu foi no dia 17 de setembro de 2003, quando um escritor e produtor e editor de livros e artigos com grande carga racista contra judeus foi condenado. Ora, o STF entendeu que respeitar a diversidade é fundamental e a liberdade de imprensa é fundamental, a liberdade de imprensa, mas respeitando o outro. Então, é um avanço bacana e o Brasil está de parabéns, o STF especialmente. Nós gostaríamos que agora o STF, ao ser provocado com a discussão de Monteiro Lobato, mantenha toda esta limpidez de aprofundar debates que o Brasil nunca fez. A questão do negro nunca é debatida. A imprensa não dá espaço. E quando dá espaço, é sempre malhando o negro. Agora, nas cotas, fizemos um levantamento de cada 10 artigos que os grandes jornais brasileiros fizeram sobre as cotas para negro, 8 foram contra nós e só 2 a favor. E apesar disto, as pessoas sensatas, capazes no Brasil, entenderam e votaram a favor e ganhamos de 10-0. Saqueta. Eu gostaria de voltar ao Monteiro Lobato, que foi o gancho da nossa, e o motivo da nossa presença aqui. E da seguinte forma, eu acho que Lobato tem que ser, eu volto a insistir, entendido no seu tempo. E como biógrafo de Lobato, quem estudou a obra dele, eu gostaria de dar um exemplo de como Lobato foi se revendo, inclusive numa carta que foi publicada na primeira edição da Barca de Gleire, onde ele tem um parágrafo horroroso, realmente indefensável. Não estou aqui para defender as passagens em que Lobato soa como racista, tá certo? Naquela coisa, no ímpeto, era da personalidade do Lobato criar a polêmica e falar as coisas que ele falava, e ele tinha esse direito. Bom, quando ele organizou a obra completa para Brasiliense, essa carta, dirigida ao amigo Godofredo Rangel, com quem ele trocou cartas durante 44 anos, ele pegou e tirou aquele parágrafo. Ele entendia que aquele parágrafo era impróprio para permanecer. E tinha o direito de editar. Coisa que essa carta foi usada para denunciar esse racismo do Monteiro Lobato no bojo dessa discussão do Caçada de Pedrinho. Ou seja, ele se reviu. Quando ele criou o personagem Jeca Tatu, importantíssimo na sua obra, o primeiro Jeca de 1914, ele é um Jeca preguiçoso porque ele é geneticamente determinado a ser, ele nasceu assim e ele era assim. Em 1918, ele toma contato com pesquisas de saúde pública e vai entender a exclusão do homem do campo. Vai e pede desculpa ao Jeca na introdução, dizendo: Jeca, você não é assim, você está assim porque você é um excluído. Você é um zoológico de protozoários. Ele constrói uma imagem bem polomate para dizer que o Jeca era doente. E no fim da vida, em 1947, ele traz um terceiro Jeca, aqui ele dá o nome de Zé Brasil, que era o quê? Uma vítima do latifúndio. Ele fala: você é um excluído, é um abandonado do campo, porque você é vítima do latifúndio. Por que eu estou dizendo isso? Ele é um escritor que vai se revendo.
Ou seja, e o conjunto da sua obra é um patrimônio nacional. Ninguém aqui é contra uma nota de explicação, eu acho que para qualificar o livro para um programa. Por quê? Vamos lá, senhor. Vamos falar Por sobre favor. isso. Vamos falar sobre isso. Qual é a diferença entre uma criança de 12 anos e um aluno de 12 anos? Qual é a diferença? Uma criança de 12 anos e um aluno de 12 anos. A grande diferença, e fundamental, é que o aluno tem um professor por perto. Ou seja, tem uma intermediação? Tem um professor por perto. Criança de 12 anos. Agora, aluno de 12 anos está numa escola. Tem que ter um professor autorizado e capacitado por perto. Senão não é aluno. Então, essa nota explicativa tem que estar na cultura do professor, não no livro. Não pode estar no livro. E ela pode ajudar o professor nessa intermediação. Ninguém é contra O nosso grande problema, infelizmente, de cada 10 denúncias que recebemos de discriminação na escola, 9 o professor não sabe o que fazer. O professor brasileiro está, infelizmente, muito mal preparado. Esse é o problema. Exatamente. Esse é o problema. Agora, até resolver esse, talvez a gente tenha que ter situações intermediárias. Eu tenho que fazer mais um rápido intervalo, infelizmente, porque o debate está bom e a gente já volta.